Glória a Deus. Nossas crianças, então, estarão conosco ao final. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios 15, verso 22. O tema da nossa mensagem de hoje é o extraordinário da cruz de Cristo. Nós vamos falar hoje da cruz de Cristo, algo importante no dia de nós participarmos da ceia do Senhor. Primeiro aos Coríntios 15, verso 12, diz assim a palavra do Senhor. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Verso 13. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, eu vou ler aqui que acho que está atrapalhando ali, né? Verso 13. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. Verso 14. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais do que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé de vocês, que vocês têm, e ainda estão os seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que vocês têm esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Na versão RA diz, miseráveis homens que somos. Verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Levante sua mão, diga comigo, Senhor Jesus, que nesta manhã a tua palavra, que é rica, que é poderosa, possa penetrar ao meu coração, porque o meu coração é uma terra fértil, e essa terra fértil vai receber a boa semente, que é a tua palavra, e a tua palavra vai dar fruto em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e glorifique a Ele. Glória a Deus. Podeis assentar. O extraordinário da cruz de Cristo. Nós estamos aqui hoje para falar um pouco da cruz de Cristo. Nós estamos aqui para ressaltar a importância da vida eterna. Quantos aqui já possuem a vida eterna? Aleluia. Nessa vida é importante nós encontrarmos a cruz, ou a cruz nos encontrar. Quando a cruz nos encontra, quando nós encontramos a cruz, tudo muda em nossa vida. O principal que acontece na nossa vida, nós agora temos a vida eterna. E esse papo, esse assunto de vida eterna, é um assunto importante, a qual nós temos que falar e nós temos que ministrar. Existem pessoas que creem em relação à morte, e nós temos que saber lidar com a morte. Alguns creem que a morte, quando uma pessoa morre, tudo acaba. Quando uma pessoa morre, sabe, ela vai para um lugar nenhum. Ela veio do nada e volta para o nada. Então algumas pessoas creem nisso. Creem que volta para o nada porque vieram do nada. E acreditam então que a morte termina ali num túmulo. Mas não é assim que nós acreditamos. Amém, igreja? Outros acreditam que a morte faz com que o ser humano, a pessoa, volte a ser pó. Do pó veio, para o pó vai voltar. É como se nós, que somos uma gota no oceano, então nós, como uma gota, voltamos a cair no oceano e nós não somos mais uma gota. Nós somos agora, fazemos parte de um oceano. Nós também não acreditamos nisso. O Senhor nos fez pessoa. O Senhor nos fez, sabe, como pessoas singulares. Cada um de nós temos uma identidade. Nós temos um nome, nós temos um propósito, nós temos um chamado. Então cada um de nós somos conhecidos por Deus e somos filhos amados de Deus. Uma vez que alguém veio a existir, jamais vai deixar de existir.
Então, nós que aqui estamos e que encontramos com a cruz, nós temos a vida eterna que Cristo nos deu. A cruz de Cristo aponta para quê? Aponta para a vida eterna. A cruz de Cristo aponta para o céu. Quando você, irmão, morrer, quando você dormir, você vai estar eternamente na presença do Senhor. Então agora nós que temos a vida eterna, porque nós já temos a vida eterna, então nós estamos muito além do tempo. Então eu quero dizer para você, a obra que foi feita na cruz do Calvário, Cristo morreu na cruz antes da fundação do mundo. Então vai muito além de 2000 anos. 2000 anos foi quando de fato, mais de 2000 anos foi quando Jesus ali morreu na cruz. Mas a palavra de Deus diz, 1 Pedro 1,19, diz assim, mas, 1 Pedro 1,19, diz assim, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Diga glória a Deus. Ele foi conhecido quando? Antes da fundação do mundo. A Bíblia deixa bem claro que antes da fundação do mundo, antes da humanidade existir, antes de Deus criar o homem, o Senhor Jesus, o Senhor já sabia de que o homem, Adão, iria pecar, já sabia do pecado do homem, já sabia da natureza que viria, uma natureza pecaminosa do homem, e o Senhor já providenciou o escape, já providenciou o cordeiro. Então o cordeiro já havia sido imolado antes da fundação do mundo. Mas glória a Deus, que em algum momento Ele se revelou a nós. Quanto tempo faz que Jesus se revelou a você? Quanto tempo faz que você encontrou a cruz de Cristo, ou a cruz de Cristo te encontrou? Então a nossa vida, presta atenção aqui, a nossa vida agora é uma vida que transcende a nossa vida física. A nossa vida é uma vida que transcende a nossa vida histórica. A nossa existência não vai ser apenas de 70, 80, 90, 100 anos, não sei quanto você acha que você vai viver, ou você deseja pelo menos. Então, a nossa vida transcende a tudo isso. Diga glória a Deus. Aleluia. Não é bom saber disso, irmãos? Glória a Deus. Mas eu quero dizer para você, quando nós temos a experiência com a cruz de Cristo, tudo muda em nossa vida. Quando Jesus entra na nossa vida, tudo se transforma, tudo vira novidade de vida. Gálatas 6,14 diz assim, quanto a mim, eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. O apóstolo Paulo deixa bem claro, eu já estou crucificado, eu não tenho mais nada a ver com esse mundo, eu já estou crucificado em Cristo Jesus. Então, agora nós temos um novo significado. Um novo significado o Senhor Jesus deu para a nossa vida. O Senhor Jesus, Ele transformou a nossa vida. Ele transformou a nossa consciência, os nossos pensamentos, as nossas vontades. O Senhor transformou o nosso casamento. O Senhor transformou a nossa vida financeira. O Senhor transformou a nossa vida por completo. Então, a cruz de Cristo é fundamental. Amém? Vamos falar então do extraordinário da cruz de Cristo. Primeiro que eu quero dizer para você, a cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus. Aleluia! Glória a Deus! A partir do momento que nós encontramos a cruz de Cristo, deixamos de saber que Deus é apenas um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus que controla todas as coisas, um Deus que tem toda a autoridade, um Deus que faz acontecer, o Deus que quando Ele fala as coisas acontecem. Nós deixamos de conhecer esse Deus grande e poderoso apenas, e nós começamos a conhecer um Deus de amor, um Deus que ama. E quando nós conhecemos esse Deus que ama, é algo maravilhoso, irmão. Porque Deus é amor. Diga comigo, Deus é amor. Ele não tem amor. Deus é amor. E o Deus que é amor, Ele não pode fazer tudo que Ele quer. Deus que é amor, Ele não pode fazer tudo que Ele quer. Porque Ele só pode fazer aquilo que está relacionado àquilo que é amor.
E quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falou tanto comigo, revelou tanto o meu coração sobre o seu amor e sobre a sua graça. A minha oração é que Ele revele para você nessa manhã também. Deus, Ele faz tudo na sua vida e na minha vida, mas Ele está condicionado a amor. O nosso Deus é um Deus de amor. Ele escolheu se relacionar comigo e com você através do amor. Então, presta atenção. Não fique aguardando uma chicotada de Deus das suas costas. Não fique aguardando, sabe, que Deus passe a rasteira em você em algum momento. Não fique aguardando que coisas ruins que acontecem na sua vida, jamais fale que coisas ruins aconteceram na sua vida, porque foi Deus que te deu essa doença, essa enfermidade, esse emprego. Então as coisas ruins que acontecem na nossa vida não tem nada a ver com Deus, porque o nosso Deus é um Deus de amor. 1 João 4, 8, parte B, diz assim: Deus é amor. Diga comigo, Deus é amor. Quem encontra a cruz de Cristo, encontra Cristo e perde o medo. Romanos 8, verso 5 diz assim: mas Deus demonstra o seu amor, por isso Cristo morreu em nosso favor, quando nós éramos ainda pecadores. A Bíblia diz em 1 João 4, verso 18, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa, lança fora todo medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O nosso Deus é um Deus de amor. Então eu não tenho mais um relacionamento com Deus, um relacionamento de medo. O meu relacionamento é um relacionamento de amor. Eu não sei como foi o seu relacionamento com o seu pai biológico. Hoje é dia dos pais. Para alguns, motivo de bastante alegria e felicidade. Talvez alguns vão até almoçar na casa do pai. Outros, talvez, seu pai não está aqui, o Senhor já levou, ou não está aqui, não está próximo. Então, eu sei que hoje é uma mistura de muitos sentimentos. E quando nós vamos falar de Deus, muitas das vezes, o que vem na nossa cabeça é o nosso pai biológico. E às vezes nós tivemos um pai biológico muito duro, um pai ausente, um pai que não expressou completamente aquilo que Deus é. E nenhum homem vai conseguir expressar o que Deus é. Mas alguns passaram por experiências ruins. Mas eu quero dizer para você, o nosso Deus, que é o nosso pai, Ele é um pai de amor. Amém? Isso então é muito importante nós sabermos. Sabe por quê? Quando você faz tudo certo, tudo que Deus espera, tudo que Deus planejou, Deus se alegra com você. Aleluia. O nosso Deus, que é o nosso Pai, Ele se alegra com a nossa prosperidade. Deus se alegra com a provisão. Deus se alegra com as coisas que acontecem boas na nossa vida. Quando a gente tem uma alta performance, Deus se alegra. Mas eu quero dizer para você também, quando eu faço algo que não é para fazer, quando nós vivemos algo diferente do que Deus planejou para nós, Deus, Ele chora. Mas sabe, Deus nunca olha para nós de uma forma irada. Deus nunca olha para nós, sabe, com raiva e com ira. Porque toda raiva, toda cólera, toda ira já foi lançada na cruz do Calvário. Na cruz, Ele já revelou o seu amor para com nós. Então, nós não precisamos mais ter medo de Deus. Nós não mais precisamos, sabe, ver Deus como nosso adversário. Nós não mais podemos ter inimizade, não temos inimizade para com Deus. Na verdade, a mão de Deus está estendida, a mão do nosso Pai está estendida. O Senhor é solidário para comigo. O Senhor, Ele vive comigo, Ele vibra comigo. Eu não preciso mais ter medo de Deus. Diga glória a Deus. Romanos 8, verso 33, diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, antes entregou por todos, como nós, não dará também a ele todas as coisas? O Deus que nós servimos é um Deus, no verso final diz assim, é um Deus que nos justifica, é um Deus que nos fez justiça. Então quero dizer para você, ninguém, nada pode te parar, porque o Deus que nós servimos é um Deus de amor. Nada pode nos separar desse Deus que é um Deus de amor. O Deus que expressou esse amor na cruz do Calvário, Ele morreu, Ele se entregou por mim e por você. Ele é um Deus de amor. Então hoje nós podemos se relacionar com um Deus que ama. Diga glória a Deus. Segundo,
A cruz é a maior expressão da graça de Deus. O que é graça? A graça é o favor imerecido. Significa que Deus se relaciona conosco através da sua bondade. Independente dos nossos méritos e dos nossos deméritos, Deus ele continua sendo gracioso conosco. Então, essa questão da vontade de Deus, aquilo que Deus vai fazer na nossa vida ou vai deixar de fazer, é uma questão unilateral. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Não depende de mim, só depende dEle. Quando eu encontro a cruz de Cristo, eu vou dizer para você, eu encontro um Deus gracioso. Então, quando Deus olha para mim, Ele não me vê, Ele vê Cristo. Quando Deus olha para mim, Ele se alegra de me ter como filho. Eu sou filho amado dEle, você é filho amado de Deus. Então o relacionamento de nós, homens, muitas das vezes é um relacionamento onde nós esperamos coisas, é assim ou não é? A esposa espera coisas do marido. Quantas vezes mulheres esperam algo do seu marido aí? Os homens esperam algo da sua esposa. E nós homens, quando deixamos de fazer o que a nossa esposa deseja, o que acontece? A lei entra. Aí a lei acontece, o tempo fecha, as coisas não acontecem, a mulher fica triste. Mas quando nós fazemos coisas que alegram a nossa esposa, e o pastor Honório ministra bastante para casais, né, pastor Honório? Então você tem que acordar já fazendo coisas para a esposa. E aí você tem que todo dia, toda hora, durante as 24 horas que você, até se dormindo, se possível, fazer algo de bom para sua esposa. Você tem que ir semeando, e semeando, e semeando. É o que quem ministra para casais ensina, né? Então, no café da manhã, ali, na cozinha, já começa, né, pastor Noé? Tem que investir durante o dia todo. E se você investe na vida da sua esposa, do seu casamento, em algum momento você vai ter a colheita. Mas se você não investe, ou se você investe de uma forma errada, a colheita vem rápido também. Então, o nosso relacionamento conjugal tem essas coisas. Sim ou não, irmãos? Sim. Então, precisamos estar atentos. Então, com o nosso chefe, na nossa empresa, é assim. É um relacionamento de troca. Mas eu quero dizer para você, o relacionamento que nós temos com o nosso Deus é um relacionamento de graça. Não é um relacionamento de troca, não é um relacionamento de barganha, não é um relacionamento de mérito ou demérito. Deus escolheu nos abençoar. Você é abençoado, irmão. Você já tem acesso à graça de Deus. O que nós precisamos aprender, o que eu tenho orado nesses dias, Senhor, faz de mim alguém mais, sabe, que entenda mais da graça de Deus, alguém mais ousado para desfrutar dessa graça. Eu acho que às vezes eu falo, Deus, às vezes eu fico muito limitado assim. Eu devia pedir coisas ainda maiores. Eu devia ousar em coisas ainda maiores. Eu deveria pular de lugares ainda maiores, confiando que o Senhor está ali para me segurar. E eu falei, Deus, nesses dias eu tenho orado. Senhor, eu quero desfrutar dessa graça. Eu quero mergulhar nessa graça. Eu quero ver os impossíveis do Senhor acontecendo na minha vida. Eu quero confiar ainda mais em Ti. Eu quero crescer em fé, na fé da graça de Deus. Aleluia. Então, nós que conhecemos a graça de Deus, nós não somos mais pessoas manipuláveis. Outrora nós éramos. Diziam para nós que tinha que subir uma escadaria gigantesca de joelho. Olha a gente lá. Tinha que colocar uma fitinha no braço. Olha a gente colocando. Eu já fiz algumas dessas coisas. Ok? Quem já fez aqui, já fez também, né? E alguns lugares também dizem que você tem que dar dinheiro para que você possa prosperar, para que você possa ser abençoado. Mas quando nós encontramos a cruz de Cristo, nós não fazemos mais essas coisas. Nós não somos mais manipuláveis. Aí você fala, pastor, mas eu sou dizimista e ofertante. Porque a graça de Deus te alcançou. E porque a graça de Deus te alcançou, Deus mudou o seu coração. O seu coração é um coração de contribuir, porque você tem um coração generoso. Porque você contribui na obra de Deus com alegria. Não é a lei. Tem gente que fala, eu recebi, e aí fica fazendo a conta de quanto recebeu, e põe até os centavos. Irmão, arredonda esse negócio logo para cima. Aleluia, glória a Deus. Não, tem que ser exatamente. Não, põe para mais aí, glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque o nosso coração é um coração generoso.
Tem gente que fala, eu tenho que ficar calculando, foi meu aniversário, ganhei uma camisa, ganhei um sapato, vou calcular o dízimo disso. Irmão, dá uma oferta generosa, aleluia, que Deus abençoe a sua vida, que esse seja o nosso coração, sabe, de abençoar a obra, de abençoar as pessoas. O mesmo Deus que tem sido gracioso conosco, que essa graça possa ser manifesta em nossa vida. Glória a Deus. Oramos em nome de Jesus, porque nós sabemos que através desse nome nós temos acesso à graça de Deus. O extraordinário da cruz também, a cruz é a maior expressão de salvação. Qual é a lógica da salvação? A lógica é que você estava perdido. A lógica é que você e eu, nós precisávamos de ajuda. A lógica é que nós estávamos perto do nosso fim. A lógica é que nós tínhamos caído no mar, lá no meio, nós estávamos nadando, e não conseguimos achar uma terra firme. Nós chegamos no fim de nós mesmos. Em algum momento nós chegamos no fim de nós mesmos e nós encontramos a cruz de Cristo. Aleluia! O Senhor jogou o bote, o Senhor se apresentou para nós como a nossa salvação. Então, a cruz de Cristo fala também de salvação. Algo que não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Eu jamais conseguiria me salvar, irmão. Você jamais conseguiria se salvar. Foi favor de Deus na minha e na sua vida. Não é através da nossa força, não é através do nosso braço. Na verdade, é através da mão estendida de Deus. Não há como, sabe, alguém fazer algo por mim para me salvar. Quem fez foi o próprio Deus. A cruz de Cristo nos coloca numa condição, sabe, aonde nós chegamos ao nosso fim. Eu me vi fraco, eu me vi falido, quebrado. E a cruz de Cristo nos leva a enxergar isso. E a própria cruz é a que estende as nossas mãos. Estende as mãos, o Senhor Jesus estende as mãos para nos receber e nos dar salvação. Um dia nós dobramos nosso joelho diante do Senhor. E falamos, Deus, não dá, não consigo, me ajuda. Eu não sei como você chegou na igreja, no prédio, onde você foi salvo, quando Jesus entrou na sua vida, não sei como foi. Mas se você não dobrou o seu joelho fisicamente dizendo, mas espiritualmente isso aconteceu. Sabe, o Senhor Jesus, você se pôs diante dele com seus joelhos dobrados, quebrado, precisando de, talvez, alguns por causa do casamento, alguns por problemas, N problemas, outros nem tinham problemas. Na verdade, eu não tinha grandes problemas. Meu maior problema era eu mesmo. Fala, Senhor, eu já busquei alegria e satisfação em várias coisas e não acho. Senhor, tem um buraco dentro de mim que eu não sei, não preenche. Tentei preencher com um monte de coisa, mas não preencheu. E aí o Senhor Jesus falou, é que o buraco é do meu tamanho. E aí quando Ele entrou na minha vida, irmão, transformou a minha vida e a minha história. Aleluia, assim também foi com você. A salvação fala que um dia nós falamos para Deus, Deus faz algo, me ajuda, me salva. E nós fomos humildes, nos rendemos aos pés do Senhor Jesus. Irmão, quem vem para a igreja é humilde. É que tem um coração transformado. Sabe por que você não vinha frequentar um culto, uma igreja? Porque você era orgulhoso, eu era orgulhoso. Eu olhava aqui para as pessoas indo para a igreja, falava tudo, e pensava um monte de coisa na minha cabeça. E vou dizer para você, eu não sei como é que foi você, mas depois que Jesus entrou na minha vida, os primeiros dias é difícil você falar, eu sou crente, né? É ou não é? É o orgulho que ainda está aí dentro. Tem gente que até hoje nem anda com a Bíblia para não dar muito... Onde você vai? Vou ali, todo domingo de manhã, sua família convida você para ir para um churrasco, você fala, não, vou num lugar aí, domingo de manhã não dá, só à tarde. Mas qual lugar? Um lugar aí com a esposa e tal. Não, irmãos, isso é orgulho. Não, eu na verdade, eu já venci isso. Eu estou aqui, você está aqui, porque nós somos humildes. Porque nós precisamos de Jesus. Porque nós precisamos do nosso irmão, o irmão que está do nosso lado. Eu preciso de você, você precisa de mim. Eu preciso de uma palavra de direção, eu preciso de consolo, eu preciso de abraço, eu preciso de afeto, eu preciso de relacionamento, eu preciso da minha esposa, eu preciso dos meus filhos, eu preciso do meu chefe, eu preciso de pessoas, diga glória a Deus. E essas pessoas eu vejo como pessoas que foram enviadas por Deus também para nos abençoar.
faz parte do projeto de Deus. Essas pessoas estão nos ajudando a ser pessoas melhores. Nós já fomos salvos, diga glória a Deus. A salvação já está resolvida em nossa vida. Mas em questão da nossa alma, nós ainda estamos sendo transformados. Irmão, até aquela pessoa que a gente não gosta, é agente de Deus na nossa vida para transformação. Até essas pessoas é favor de Deus na sua vida. Tem muito favor aí da sua vida aí, encostando aí? Então, até as pessoas problemáticas, até os problemas que acontecem, é tudo favor de Deus, é tudo graça de Deus, vem tudo no pacote da salvação. No pacote da salvação, Deus colocou crente legal, colocou crente chato, colocou gente boa, colocou gente que dá problema no nosso meio, tudo, glória a Deus, aleluia. Quem vai aqui em reunião de célula sabe o que eu estou dizendo. Alguns, a maioria que vai, sabe o que eu estou dizendo. Na célula tem todo tipo de gente, aleluia, que fala muito, que fala pouco, que come muito, que come pouco, que leva as coisas para comer na célula, o que só come, não leva nada. Tem de tudo, é ou não é, irmãos? Glória a Deus, a comunidade dos salvos, aleluia. E eles são uma bênção na nossa vida. Eles nos ajudam na caminhada cristã, mas nós também ajudamos a muitas pessoas também, amém? Glória a Deus. A cruz de Cristo, quarto, é a maior expressão do perdão. O que está embutido no perdão? O fato de que nós precisamos de salvação. Nós não somos perfeitos. O que se opõe ao perdão? Quem é a pessoa que não precisa de perdão? Não precisa de perdão quem é perfeito. Eu não sei se você já fez entrevistas em empresas, aonde tem lá, você preenche a ficha e tal, aí vem preenchendo nomes, dados, experiência, tal. Aí chega, normalmente, a última pergunta fala, qual é o seu maior defeito? Quem já participou de uma empresa e tinha essa pergunta? Qual é o seu maior defeito? Talvez você já escreveu lá, o meu maior defeito é que eu sou perfeccionista. Porque é um defeito que não parece defeito, né? É um defeito que parece bonitinho, né? Então, o que você está querendo dizer ali? Ó, eu sou uma pessoa que gosta de tudo certinho. Chega no horário. Eu sou uma pessoa que não faz duas vezes. Eu faço tudo muito bem feito. E aí você acha que, achava também, né, nessa época de procurar emprego e sem Jesus, achava que ser perfeccionista é algo fantástico. Não era um defeito, é até uma qualidade. Mas vou dizer para você, é defeito. Quem se acha perfeito é a síndrome de Lúcifer. Irmão, quem casa com uma mulher perfeita, que quer a perfeição, sofre muito. Quem casa com um homem que se acha perfeito, essa mulher vai ser oprimida a vida inteira. Quem espera a perfeição dos filhos, ter um pai que espera a perfeição. Quem espera ter um pai perfeito? Não, meu pai tem que... Irmão, não existe um relacionamento entre nós, não existe perfeição entre nós. Perfeito só é o nosso Deus. Então, essa questão de perfeição, não existe perfeição entre nós. Existe ao contrário, erros, falhas, esquecimentos, pisada na bola, derrapada na pista. Então, eu quero dizer para você, a caminhada cristã, a vida de comunidade, a nossa casa e a nossa família, nós não vamos encontrar perfeição nesses lugares. Chacoalha o irmão que está do seu lado e fala, é com você que o pastor está falando. Perfeito só tem um, Jesus. Irmão, para de ficar esperando a perfeição da sua mulher. Para de ficar esperando a perfeição do seu esposo. Para de ficar esperando a perfeição dos seus filhos. Para de se achar perfeito. Porque Deus olha para nós e não vê em nós perfeição. Então, quando eu entendo que a cruz tem tudo a ver com perdão e não com perfeição, quando eu olho para mim e eu sei que eu não sou perfeito, quando Deus olha para mim, Ele não olha esperando perfeição, mas Ele é um Deus que me perdoou, que já liberou o perdão, então eu já recebo logo o perdão e já sei, assim como eu sou perdoado por Deus, eu vou te perdoar. A gente vai ter uma caminhada de perdão, uma caminhada onde nós vamos ter relacionamentos não perfeitos, serão relacionamentos imperfeitos.
E nós vamos ter que ser bons em perdoar. Então, o meu pecado de ontem não está computado para hoje. Eu acordei hoje e Deus me deu uma folha em branco. O pecado de hoje, de ontem, já foi. Agora eu tenho uma folha em branco e eu posso viver um novo dia. Aquela pisada na bola com a mulher de ontem, já foi. Então eu posso acordar hoje e dar um beijo nela. As mulheres fazem assim, né? Não. Tem que acertar, pastor. Vai sofrer, vai ser punido. Vai ter que vir aqui pedir perdão. E nem assim me perdoa, não. Está pedindo perdão por quê? Por que você está pedindo? É assim, não é, irmão? Perdão por quê? Mas não vai fazer mais, né? Irmão, mas o nosso relacionamento com Deus não é assim. Todo escrito de dívida que havia contra nós já foi aniquilado na cruz do Calvário. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós podemos se achegar diante dele perdoados. Nós temos uma lista na mão, uma folha, ela está em branco. Aleluia, aleluia. Irmão, que assim como é o nosso relacionamento com Deus, livre, leve, solto, maravilhoso, sabe? Que esse ambiente de perdão, de graça, de favor, que isso possa mudar os nossos relacionamentos, porque o Senhor já mudou o nosso coração. Sabe, aqui, Deus fisgou meu coração em algo. O tempo vai passando, os anos vai passando, se a gente não tomar cuidado, irmãos, nós perdemos o coração de criança. Coração que pode ficar cheio de mágoa. Coração que pode ficar cheio de rancor. Um coração onde tem pessoas que foram removidas do nosso coração. Pessoas que a gente vê, mas não enxerga. Pessoas que nós não jamais direcionamos a palavra. Pessoas que nós não já nos importamos quando essas pessoas estão sofrendo. Pessoas que nós já tirou da nossa lista da existência. Se elas existirem bem, se não existir bem, se ficar aqui bem, se não ficar bem. Sabe? Esse coração é um coração de Lúcifer. Esse coração é um coração errado. Esse é um coração que Deus abomina. Sabe? Deus já mudou o nosso coração. Sabe? Quando você olha uma criança, e Deus me deu essa ilustração. Sabe? Quando você olha uma criança, a criança ela pode ter até um momento ali de brigar por causa de um brinquedo, alguma coisa. Mas é interessante, ela briga e daqui 5 minutos ela volta para brincar. Mas nós não somos assim, porque afinal nós somos adultos. Nós adultecemos. Mas eu quero dizer para você, isso é algo pequeno. Hoje, diante da cruz, nós precisamos saber que a cruz é um lugar de perdão. Então hoje nós vamos participar da mesa do Senhor. Que o sangue de Jesus que foi derramado pelos nossos pecados, ele possa varrer algumas coisas do nosso coração. Deus falou ao meu coração que às vezes nós deixamos varrer muita coisa, mas chega na hora do perdão, chega o nome de algumas pessoas, chega em algumas áreas do nosso relacionamento, a gente fala, sangue de Jesus não passa aqui não, porque eu vou ficar assim aí, eu vou ficar nessa posição, essa pessoa não. Eu quero dizer para você, nesta manhã, que o sangue de Jesus possa alcançar o seu coração, que o sangue de Jesus, que é maravilhoso e extraordinário, que ele possa realmente remover coisas do seu coração e do meu coração, que nós possamos, sabe, viver uma vida não esperando a perfeição, que as pessoas que erraram conosco, que hoje, quando nós participarmos da ceia, que nós possamos liberar essas pessoas. Amém, irmãos? Nós então precisamos desfrutar desse perdão. A cruz de Cristo nos fala, eu perdoo os seus pecados. Todo escrito de dívida que era contra você foi rasgado na cruz do Calvário. Quinto, a cruz é a maior expressão da misericórdia. O que é a misericórdia? É a oportunidade de constantemente nós renovarmos e começarmos uma nova vida. Lamentações 3:22 diz assim, a benignidade do Senhor jamais acaba, e as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade.
fidelidade. O Deus que nós servimos é um Deus misericordioso. Ele tem misericórdia de nós. Lamentações 3:21 diz assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Glória a Deus. Então a cada dia a misericórdia se renova. A cada dia eu tenho uma folha em branco e eu posso recomeçar. A cada dia eu posso recomeçar em Deus. A cada dia eu posso recomeçar em áreas da minha vida. Se no passado a minha empresa quebrou e ela está quebrada, irmão, para de tentar ressuscitar a empresa quebrada. Deixa passar. Começa de novo. Você pode começar até a mesma empresa, no mesmo ramo, mas esquece o passado, esquece que quebrou e começa em Cristo, sabendo que você é mais do que vencedor nele. A experiência passada passou, agora você está mais experiente. Provavelmente você não vai mais cair no mesmo lugar que você caiu, mas esquece o passado. Sabe, aquilo que deu errado no passado, vira a página, vira a folha. Sabe, aquela pessoa que pisou na bola com você no passado, passou a perna em você no passado, esquece, vira a página. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O nosso erro, a nossa falha do passado, esquece. O castelo que foi destruído, esquece. O Senhor, Ele nem vai, o Senhor não faz muita reforma, não creio que Deus é um Deus que fica reformando o castelo. Deus nos dá um castelo novo. Então, se o nosso casamento está passando por dificuldade, você está passando por dificuldade, Deus não vai reformar o seu casamento. Ele vai te dar um novo, com a mesma mulher. Aleluia. Deus vai te dar um casamento novo com a mesma mulher. É assim que Deus faz. Deus, Ele muda, Ele transforma. Quando você menos percebe, o homem mudou. Aleluia. A mulher, o casamento, os filhos. É assim que nosso Deus age. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele nos dá a oportunidade de começarmos de novo. Diga comigo, eu tenho a cada dia uma folha em branco. Glória a Deus. Sexto, a cruz é a maior expressão da reconciliação. Segundo aos Coríntios 5:19 diz assim: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não lhes foi imputado os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O nosso pecado não foi computado, não foi, o nosso pecado, ele foi levado na cruz do Calvário, não tem nada a ver conosco, agora foi levado na cruz do Calvário, diga glória a Deus. Então nós somos reconciliados, nós fomos religados, nós somos reconectados em Cristo, aleluia. E agora nós temos a palavra de reconciliação. Assim como ele reconciliou conosco, a palavra que sai da nossa boca é uma palavra de reconciliação. Imagine um quadro pintado, onde tem 3 cruzes, no centro está Jesus, e do seu lado direito e esquerdo, um ladrão de cada lado. Quando você olha para esse quadro pintado, Jesus e um ladrão a cada lado, aí eu vou ler de novo, 2 Coríntios 5:19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando seus pecados, e pôs em sua palavra da reconciliação. Verso 21, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é o cenário da reconciliação. 2 ladrões, um na esquerda, um na direita. Nós, independente do que nós éramos no passado, eu vou dizer para você, o Senhor veio para nos reconciliar. Ele não imputou os nossos pecados na nossa conta. O nosso pecado já foi lançado na cruz do Calvário. Diga glória a Deus. Então Deus, Ele reconciliou conosco. Então nós somos salvos, perdoados, abençoados. Eu quero dizer para você, então nós que recebemos grandes coisas de Deus, não tem outra coisa para fazer. Eu sou agora um agente de reconciliação. Eu tenho a palavra de reconciliação. Sétimo, a cruz de Cristo é a maior expressão de libertação. Aqui a gente tem que parar um pouquinho. O mundo é povoado de muitos espíritos malignos, muitos espíritos imundos, demônios e por aí vai. Mas eu quero dizer para você, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o escrito de dívida foi rasgado. A palavra de Deus diz que os nossos inimigos, eles foram despojados. Despojar fala de que o inimigo tem que pôr as armas no chão.
Satanás e os demônios caídos, eles tiveram que colocar as suas armas no chão, se render a Cristo. Eu quero dizer para você, nós já podemos viver uma vida de vitória no reino espiritual. Amém? Os demônios existem. Os demônios, eles tentam atrapalhar. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Então nós podemos viver uma vida de vitória. Eu acredito que nós confiamos nisso, amém? Mas eu quero te acender uma luz para algo. Às vezes, irmãos, está faltando a gente se posicionar em algumas áreas da nossa vida. Às vezes nós ignoramos as trevas. Às vezes nós ignoramos o poder do inimigo. É aquele momento lá que nós estamos em casa, aí eu falo A, a minha esposa entende B. Aí ela fala C, e eu entendo D. E isso vira um conflito. O que é isso? Às vezes, irmãos, está faltando a gente se posicionar e falar, Satanás, sai desse lugar. Todo espírito de confusão, de intriga. Em relação aos nossos filhos também. Em relação ao nosso trabalho, ao nosso emprego, à sua empresa. Às vezes você precisa se apropriar da cruz de Cristo e falar, diabo, você não tem mais poder sobre a minha vida. Minha experiência pessoal, não sei como vai a sua, mas às vezes eu estou orando, Deus a graça, o favor, mas às vezes me dá um estralo, fala, capeta maldito, é você aqui. Já acontece com você de vez em quando? Sabe, dá aquele estralo, fala, você está atrasando minha vida aqui. Você está botando a sua mão nessa área aqui, é você que está travando esse aqui. Aí, irmão, aí já não é bate-papo, é conversa não, aí já é, em nome de Jesus, sai, aí já é, aí com Jesus a coisa é mansa. Mas quando é com o inimigo, irmão, aí a chapa tem que esquentar. Amém, irmãos? Então, às vezes, nós temos subestimado o poder do inimigo. Não precisamos temer o mal. Não precisamos temer a escuridão. Não precisamos temer as trevas. Não precisamos ter medo daquilo que Satanás venha fazer. Mas nós temos o quê? Nós temos que nos posicionar. Nós temos que dizer, aonde a luz está, as trevas têm que ir embora. Eu quero dizer, as trevas têm que ir embora dessa área da minha vida. Nós temos que nos posicionar então. Eu estou em Cristo, então eu estou na luz. Libertação fala de liberdade. Nós somos livres. Às vezes você começa a se sentir como eu, meio oprimido, problemas, dificuldades, e aí você começa a se sentir meio para baixo. Isso acontece com você durante o dia às vezes? Isso é opressão, irmão. Isso é pensamentos que o diabo joga na minha mente e na sua mente. Isso acontece no seu casamento. O maior campo de batalha que nós temos, né, pastor Honório? Casamento. Às vezes é isso. Às vezes, antes de acontecer as coisas, nós temos pensamentos que vêm na nossa mente que é errado em relação à nossa esposa, o seu marido, em relação aos nossos filhos, em relação à vida financeira, em relação à economia. E aí, quando você vai ver, você fala, rapaz, aí você tem que... sai, diabo, em nome de Jesus. E aí você começa a proclamar o que a palavra de Deus diz ao seu respeito e ao meu respeito. Oitavo. A cruz de Cristo é a maior expressão de subversão. Quando encontramos a cruz de Cristo, o mundo vira para nós de cabeça para baixo. Sim ou não? Mas na verdade ele fica agora da forma correta. Porque o mundo está de cabeça para baixo. E quando ele vira de cabeça para baixo, ele fica da forma certa. Os princípios da palavra de Deus são totalmente contrários aos do mundo. A base do nosso casamento, a base do nosso relacionamento, a base para nós conquistarmos, a base para nós avançarmos é diferente do mundo. A Bíblia diz que não são dos ligeiros a carreira, não é dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes a riqueza. A Bíblia nos ensina que um menino pequeno, quando está em Deus, ele pode destruir um gigante. A Bíblia fala que o Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. A Bíblia fala que bem-aventurados são os pobres. A Bíblia diz que o Senhor está do lado dos fracos, dos oprimidos, dos injustiçados, do órfão, da viúva, do estrangeiro, do idoso, do leproso, da prostituta, e por aí vai. Quando nós encontramos a cruz de Cristo, nós encontramos algo escandaloso. Quando nós entendemos a graça de Deus é escandalosa. Quando nós encontramos o amor de Deus é extravagante. Então é algo maravilhoso encontrar a cruz de Cristo, pastor Wilson, você que está desfrutando aí. Quando nós encontramos a cruz de Cristo, é algo maravilhoso. Diga, não tem nada a ver com o mundo, glória a Deus. 9, e já estou finalizando. A cruz de Cristo é a maior expressão de missão. Quem encontra a cruz de Cristo
enxerga o mundo como o mundo deve ser. Enxerga o mundo com a lente do reino de Deus. Nós não enxergamos mais o mundo como enxergávamos antes. O apóstolo Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a minha vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. Não faço mais completamente a minha vontade. Agora estou aqui para fazer a vontade de Cristo Jesus. Não resolvo mais as coisas no meu braço e na minha força, do meu jeito. Cristo que vive em mim. Agora Cristo vive em mim. Cristo habita em mim. Cristo quer se manifestar através de mim. Cristo quer expressar a vida dele através de mim. Então que Cristo possa realmente ter um lugar na nossa vida. Que nós possamos saber, eu não vivo mais. Cristo vive em mim. 10º e último. A cruz é a maior expressão da ressurreição. Nós não pregamos e não falamos de um Cristo crucificado e morto. Nós pregamos e falamos de um Cristo vivo. Um Cristo que promete a ressurreição. Não falamos da morte, nós falamos da vida. Não falamos de um Deus que promete que a morte tem a última palavra, não. A morte não tem a última palavra. E como nós sabemos que a morte não tem a última palavra, nós somos subversivos à morte. Então, tudo aquilo onde a morte tenta se manifestar, nós que somos os agentes da vida, nós estamos lá para dizer: não, morte, você não tem a última palavra. Então, quando nós encontramos alguém enfermo, ou quando estamos enfermos, nós falamos: morte, você não tem poder. O Senhor Jesus, Ele morreu para nos dar vida, saúde, cura. Quando uma pessoa morre de fato, e nós vemos uma pessoa ali morta no caixão que morreu com Cristo Jesus, nós sabemos, a morte não tem a última palavra. O corpo está aqui desse meu ente querido, mas eu sei, ele está diante do Senhor, nos seios de Abraão. Haverá um dia onde todos os mortos ressuscitarão e nós nos encontraremos com eles para viver uma vida eterna com o Senhor Jesus. Você pode aplaudir e glorificar o Senhor? Na nossa caminhada cristã, nós precisamos discernir e nos apropriar da cruz de Cristo. É dela que nós acabamos de falar. Falei em 10 pontos aqui, poderia falar mais, poderia colocar mais pontos. Mas eu quero dizer para você, que você possa hoje, ao participar da mesa do Senhor, que você possa ter uma experiência extravagante, maravilhosa com a cruz de Cristo. Que algo extraordinário possa acontecer na sua vida. Eu não sei qual foi o ponto que Deus falou mais ao seu coração, mas nós vamos comer do pão. O pão representa o corpo de Cristo, o corpo que foi moído. Nós vamos beber do suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus, o sangue que foi derramado por nós. É maravilhoso, é extraordinário saber que Deus nos ama. Deus me ama. Deus, tudo que Ele faz para comigo e para com você, tem a ver com o seu amor. Deus me chama pelo meu nome. Deus me conhece. Não depende do meu bem, de eu fazer as coisas corretas, para que eu seja aprovado por Deus. Não, Deus não espera isso de mim. Eu sirvo a Deus, sabe? E mesmo quando eu falho, mesmo quando eu erro, a minha vida não é uma vida de relacionamentos rompidos. Não, Deus Ele se relaciona comigo todo o tempo. Sirvo a um Deus que me salva, um Deus que estende as suas mãos. Nós servimos a um Deus que nos liberta, Ele permite a gente andar de cabeça erguida, um Deus que nos chamou para viver em paz com Ele, em paz com os homens, diga glória a Deus. Servimos a um Deus misericordioso, um Deus que todos os dias me dá a oportunidade para começar de novo, uma folha em branco. O pessoal do louvor pode subindo já. Todos os dias, uma folha em branco, começar de novo. Não importa o que aconteceu no passado, eu tenho uma folha em branco e posso começar de novo. Servimos a um Deus que nos enche de esperança todos os dias. Servimos a um Deus que não tem inimizade comigo. Servimos a um Deus que me chama para olhar para o mundo, mas para olhar de uma forma diferente, para enxergar o mundo com a ótica de Deus, sabendo que o túmulo
não é o nosso final, mas o nosso final é na presença dele. Quero convidar você a se colocar de pé agora, em nome